Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Essa semana estamos estudando a natureza. E hoje, para começarmos bem a nossa aula, eu trouxe uma história. Essa história se chama Pedro e as Pedras. O Pedro gostava tanto da natureza que ele colecionava pedras. Vamos ouvir com atenção. Olha a história, tindolele. Olha a história, tindolala. Olha a história, tindolele. É a história que vai começar. Pedro e as Pedras, de Thierry Zamazing. Pedro adorava colecionar pedras. Grandes, pequenas, finas, largas, redondas e achatadas. Ele pintava suas pedras para que parecessem vários tipos de animais. Certo dia, Pedro estava prestes a colocar o seu peixe pintado na prateleira, quando escorregou, flup, e o deixou cair dentro do aquário. De repente, um clarão de luz e a água se agitou. Pedro deu um salto para trás e viu um novo peixe nadando. A sua pedra tinha ganhado vida. Então, o Pedro pensou: uau, se o meu peixe de pedra ganhou vida na água, talvez o meu papagaio ganhe vida no ar. Então ele abriu a janela, pegou a pedra de papagaio e jogou. E então, zupt, vupt, a pedra se transformou em uma ave colorida. Crac, crac! Logo, Pedro pegou seu macaco de pedra e pensou: macacos gostam de banana. E em um instante, frutas explodiram para todos os lados. E então, havia um macaco na cozinha. Em seguida, Pedro levou seu jacaré de pedra para o banheiro. Ele encheu a banheira com água e o jogou lá dentro. Pedro não podia acreditar em seus olhos quando um enorme jacaré sorridente apareceu no meio das bolhas da banheira. De volta ao seu quarto, o Pedro mostrou aos animais um mapa e apontou os locais do mundo onde eles viviam. Mas nesse instante, a mãe de Pedro chamou ele para jantar. Filho, está na hora do jantar. Esperem aqui, shh, disse Pedro aos animais. Enquanto o menino jantava, o macaco pegou o resto das pedras pintadas, colocou em cima do mapa, nos lugares onde o menino havia dito que viviam. De repente, Pedro ouviu um barulho. Por sorte, como sua mãe e seu pai estavam conversando, eles não perceberam nada. E o Pedro voltou para o quarto correndo depois do jantar. Ele suspirou quando viu que todas as suas pedras pintadas tinham ganhado vida. Eu vou ter problemas se vocês ficarem aqui no meu quarto. Ai, ai, ai. Então, Pedro teve uma ideia. Ele correu até o armário, pegou uma grande pedra com um formato especial que estava guardando. Ele não sabia o que pintar nela até agora. O Pedro esperou o papai e a mamãe dormirem. No meio da noite, levou os animais para fora de casa em silêncio. Pedro subiu em seu barco e foi com os animais até o oceano. Quando eles haviam ido para longe o suficiente, o Pedro pegou a pedra e arremessou com toda a sua força. Houve um grande estrondo, tudum, e o barco começou a balançar, enquanto as ondas subiam cada vez mais alto. De repente, no meio do mar, surgiu uma imensa ilha, e nela havia uma floresta cheia de plantas, riachos e também uma praia de areia amarelinha. Tudo igualzinho ao que o Pedro tinha pintado naquela pedra. Quando o sol começou a se erguer no horizonte,
Os animais acenaram, dando adeus para Pedro. Enquanto ele remava de volta para casa, ele disse assim: Eu irei visitar vocês em breve. Assim que o menino chegou à costa, ele viu uma pedra com um formato estranho e pensou: o que será que eu vou pintar dessa vez? Olha a história, tindolele. Olha a história, tindolala. Olha a história, tindolele. É a história que vai acabar. Essa história é muito legal, não é mesmo? E hoje nós vamos prestar atenção nos sons que a natureza faz. Quando Pedro foi lá perto do mar pegar pedras, ele ouvia barulho de água. Ouve só. São as águas batendo nas pedras que Pedro estava pegando. A natureza está repleta de sons. Os animais fazem sons, como por exemplo, aquele papagaio da história. Ele fazia assim. Crá, crá. E também as folhas quando bate o vento. São sons que a natureza faz. Na aula de hoje, antes da gente fazer nossa atividade, você vai para um lugar que tenha natureza na sua casa. Vai sentar ou deitar em uma posição confortável, respirar bem fundo, cheire uma florzinha, sopre uma velinha. De novo. Descanse o seu corpinho e escute os sons da natureza. Bem relaxado, deixe o seu corpinho ficar leve como uma folha. E depois desse exercício, você vai tentar imitar algum som desses que você ouviu. Sim, a atividade de hoje é imitar um som da natureza. Para deixar tudo mais divertido, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que se chama Descobrindo os Sons da Natureza. Lá você vai ouvir os sons e vai tentar adivinhar quais sons eram aqueles. E depois grava para mim um vídeo imitando um som da natureza. Eu vou imitar o som do vento. Até bagunçou meu cabelo esse vento que eu imitei. Eu quero ver a sua imitação, combinado? Manda pra mim esse vídeo. Um beijão e tchau, tchau.